Bom dia! Então, vamos lá. As questões são a parte mais divertida. Não sei vocês. Vocês gostam de fazer questão? Eu gosto de fazer questão. Eu acho, ler a lei, assim, a gente tem que ler, né? Porque a gente tem que fazer o que é necessário fazer. Mas não é a parte que eu mais gosto, sabe, do estudo. Eu gosto mais de resolver questão mesmo. Compartilhar, então. Vamos começar a fazer. Vamos fazer do jeito que a gente fez ontem. Só um tempinho para vocês responderem. Então, vamos lá. Tá aqui a questão. De acordo com o disposto no Código Civil, são pessoas jurídicas de direito público interno. Tá? Então, essa aqui é rapidinho, eu vou dar meio minuto para vocês. Vamos lá. De acordo com o disposto no Código Civil, são pessoas jurídicas de direito público interno. E a gente viu agora há pouco. Então, a resposta certa são as entidades de caráter público criadas por lei e as autarquias. Né? A resposta, então, é a D, tá? Os partidos políticos não são, tá? E as associações também não, as sociedades também não, organizações religiosas não, tá bom? Então, são esses previstos no artigo 15. Vamos lá. Segunda questão de hoje. De acordo com o Código Civil e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Vocês têm um minutinho. Então, vamos lá. Feitas as apostas. Gente, se vocês quiserem, assim, na hora que vocês estão escrevendo aí, se for fácil, se vocês quiserem colocar, é falsa porque tal coisa, tá? Podem colocar. Porque o mais importante de responder a questão é tão importante quanto você saber qual é a resposta certa, é você saber por que as outras estão erradas, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é outro. Vamos lá. Aqui, ó. Então, de acordo com o Código Civil, assinale a correta, né? E o entendimento dos tribunais superiores. Far-se-á a averbação em registro público da sentença declaratória de anuência de ausência e morte presumida? Não. Não faz-se a averbação. Faz o registro. Lembra que eu falei do artigo 9 para vocês decorarem ou que é registro ou que é averbação? Tá? Porque cai em prova e eles fazem exatamente isso. Eles misturam os dois para tentar confundir vocês. B. Depende de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Tá? Aqui independe de prova de prejuízo, tá? A resposta certa é a C. A pretensão de reconhecimento de ofensa de direito de personalidade é imprescritível, segundo o STJ. A D, o que tem de errado na D? No âmbito do abuso de personalidade jurídica, entende-se por desvio de finalidade a ausência de separação de fato entre o patrimônio da sociedade e do sócio. Só que eles mudam o conceito. Isso aqui, ó, desvio de finalidade, a separação entre o patrimônio, é confusão patrimonial. Quando você separa o patrimônio, quando você mistura o patrimônio, isso é confusão patrimonial, não é desvio de finalidade, tá? Então, segundo o artigo 50, parágrafo 1º, para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Lembrem que tem dois, e um fala sobre dinheiro, tá? Então, confusão patrimonial, lembra de dinheiro, né? E quando tiver alguma coisa relacionada a dinheiro, eu misturar meu dinheiro com o da empresa, vocês sabem que é a confusão patrimonial, o que sobrar o abuso de personalidade. E o E, a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado, sendo que interrupção produzida contra o principal devedor não prejudica o fiador. Tá? Isso aqui está errado, segundo o artigo 204. Vamos para a próxima. Então, lembrem, caso vocês consigam, seja fácil para vocês, ali, quando vocês estão fazendo, coloca já. Por que a A é errada? Por causa disso. Tá? Daí vocês também vão pegando mais prática em resolver esse tipo de questão. Vamos lá, próxima questão. Essa aqui deu confusão, deu discussão na sala ontem, as pessoas não entenderam por quê, mas vamos que vamos. Respondam ali. Um minutinho. Então, vamos lá. Joaquim reside no município de Niterói e, durante a semana, desloca-se todos os dias à cidade do Rio de Janeiro, pois é servidor público deste último município. Aos fins de semana, dirige-se para a cidade de Petrópolis, pois possui uma loja de produtos artesanais da região, sendo conhecido como um exímio comerciante.
Diante da situação apresentada, é correto afirmar que podem ser considerados domicílios de Joaquim. Tá? Tem aqui as opções, tá? Cuidado, pessoal, porque lembre que a LINDB é uma lei, uma norma de sobredireito, ela age sobre todas as normas. E existem as normas específicas também, com prazos específicos e peculiaridades específicas. E o Código Civil tem essas peculiaridades, como a gente vai ver aqui, tá? Então, a resposta certa é Niterói, tá? Porque, segundo o Código Civil, correto afirmar que podem ser considerados domicílios. Quais podem ser considerados? Não está perguntando qual que é o domicílio privilegiado nessa situação, nem nada, tá? Está perguntando o que pode ser considerado. Cuidado com esse termo, podem ser considerados. Você vê que ele é bem aberto, né? Tá? Então, aqui a resposta certa é A. Niterói, porque ele reside, segundo o artigo 70. O Rio de Janeiro, domicílio como servidor, artigo 76. E Petrópolis, onde ele exerce a profissão dele. Então, embora a regra seja que o servidor tem o domicílio lá, onde ele exerce as suas funções, esse aqui é um caso atípico, porque o Joaquim tem outras funções, tem outras atividades. Não seria lógico obrigar as pessoas a saberem quais são todos os domicílios, quais são todas as atividades do Joaquim, tá? Então, a resposta é A, tá? Então, onde ele reside, ou onde ele tem domicílio como servidor, e onde ele exerce a profissão de exímio, né, comerciante de produtos naturais. Próxima pergunta, 1 minutinho para vocês, tá? Vamos lá. Essa pergunta aqui é interessante, vocês prestem bastante atenção, até para ir por exclusão, porque salvo entendimento contrário, tá? Se eu esteja me confundindo, mas eu acho que isso aqui não é cobrado na prova de vocês, não, tá? A resposta certa, no caso. Vamos lá. A existência da pessoa natural termina com sua morte, real ou presumida, com a consequente extinção da sua personalidade civil e abertura de sua sucessão hereditária. Por conseguinte, é correto afirmar que, tá? O que é a morte real? Morte real é quando você sabe que a pessoa morreu. O médico foi lá e falou, ó, morreu, tá? E o que é a morte presumida? Sumiu. Pode ter morrido. Presumo que tenha morrido, tá? Mas eu não tenho como confirmar, não tenho corpo. Tá? Então, lembrem disso. Presumida, eu presumo que morreu. Tá? A pessoa desapareceu, então eu presumo que ela morreu. Então, vamos lá. A Elisa Samúdio, por exemplo, presume-se que a Elisa Samúdio morreu. Tá? Então, uma morte presumida. A morte encefálica da pessoa natural, cumpridos os pressupostos médicos legais... eu vou pôr na resposta certa, né? A morte encefálica da pessoa natural, cumpridos os pressupostos médicos legais para sua constatação, tipifica a morte presumida? Não, né? Ela é uma morte concreta. É a morte encefálica da pessoa natural, ó, cumpridos os requisitos, os pressupostos médicos. Então, o médico foi lá e constatou que a pessoa morreu. Imagina você tá lá com alguém no hospital, um médico chega lá e fala, a pessoa está internada. Não, eu presumo que ela morreu. Você vai falar, mas como você presume? Eu tenho não certeza, morreu ou não morreu, tá lá a pessoa? Tá? Então tem que tomar cuidado com esses terminhos aqui, que às vezes só pela lógica você consegue resolver essa questão. B. A declaração judicial de ausência com abertura de sucessão definitiva tipifica a morte real da pessoa natural. Olha só. A declaração de ausência, pessoal, significa que a pessoa sumiu. Declaro que ela está ausente. Eu não tenho corpo aqui. Então, eu presumo que ela morreu, tá? Então, não é morte real, como consta ali. Ela é uma morte presumida nesse caso. Presumo que morreu, sumiu. Declaração de ausência. Se está ausente, não é morte real. Eu vou pular para D e a gente já vai para a resposta certa. Para vocês verem que nesse caso, a gente vai pela exclusão, né? A gente sabe que as outras estão erradas, então logo a única que pode ser certa é a C. D. A declaração de morte presumida da pessoa natural desaparecida em naufrágio necessita de justificação judicial independente de encontro do cadáver, provada a sua presença no local. Se localizou o cadáver, não é morte presumida mais, não é verdade? Daí é morte real. Tá? Cuidado com esses termos. Isso serve também para quando vocês não lembrarem da resposta certa. Não lembro qual que é a resposta certa nesse caso? Tá? Vou tentar excluir as outras. O que sobrar aqui é a certa.
beleza? Então, a C é a resposta certa. A justificação judicial em caso de morte em catástrofe é necessária para a lavratura do respectivo assento de óbito, provadas a sua presença no local e a não localização do cadáver para exame. Próxima pergunta, vamos lá. João, casado com Josefa, sob o regime de comunhão universal de bens, com quem teve 3 filhos, tem reconhecido a sua incapacidade civil, pois está impossibilitado de manifestar a sua vontade por deficiência mental de longa duração. Por conseguinte, ele é nomeado... Tananã. Vamos lá, 1 minutinho. Seguimos, vamos para o gabarito, então, né? Então, no caso do João, pessoal, a resposta certa é a C, tá? E você consegue responder ela entendendo algumas coisas básicas sobre o direito civil, como funciona a interdição atualmente, tá? Antigamente, a interdição era feita para todos os atos da vida civil. Tudo que a pessoa precisava fazer, os patrimoniais, extrapatrimoniais e os existenciais. Eles viram que isso não dava muito certo. Por quê? Porque às vezes a pessoa precisava só de um curador para ajudar ela nas coisas patrimoniais. Essa é a regra da vida, sabe? Em regra, é isso, tá? Então, a regra é que a curadoria, nos casos de interdição, é estabelecida só para o patrimônio, só para cuidar do patrimônio do fulano, tá? Os outros atos da vida civil, essa pessoa pode continuar exercendo. Se a pessoa, por exemplo, tem dificuldade, não consegue se comunicar, né? Ela pode ser interditada em relação a essa questão patrimonial, mas ela pode continuar exercendo livremente os atos existenciais, pode casar, pode ter filhos, sabe? Pode realizar outras ações. Então, a regra é isso. E é por isso que a resposta certa é a C, por exclusão, porque o 1775 não cai na prova de vocês, se está lá, bem lá na frente, tá? Então, o que diz o A? Curador para a prática de todos os atos da vida civil de natureza patrimonial, não patrimonial e existencial. Lembrem que, a partir de 2015, esse entendimento mudou. E o curador, ele, em regra geral, ele é estabelecido só para os atos patrimoniais, só para aquilo que tiver natureza patrimonial, tá? B, curador, porque é impossibilitado de manifestar a sua vontade. De uma pessoa com... essa B, vocês já conseguiram excluir ela né, bem rapidinho. Por quê? Porque a gente viu que o absolutamente incapaz é só os menores de 16 anos. Tá? Então, você falou, isso aqui já joga fora. Daí você vai para D. Josefa, como sua curadora, uma vez que o cônjuge, casado pelo regime de comunhão universal de bens, é de direito quem exercerá essas funções, né? Tá? Aqui, o artigo 1775, ele não traz nenhum regime de bens para que seja definido aqui. E aqui no artigo ele está condicionando isso. E daí o C, né? E o curador, sendo possível, inclusive, o estabelecimento de curatela compartilhada em face da deficiência mental. Esse aqui é interessante, tá? Por quê? Acontece muito nos casos de interdição. Eles determinam, por exemplo, a gente precisa estabelecer que uma curatela mais ampla, por exemplo, para outros atos da vida. A gente precisa que outros atos sejam incluídos aqui. Então, por exemplo, aquela pessoa, aquele representante, aquele parente que tem condições, melhores condições de cuidar da parte patrimonial, fica com a parte patrimonial. Aquela pessoa que tem mais condições de cuidar da parte existencial, fica com a parte existencial. Então, é possível a curatela compartilhada em face da deficiência mental. Pode dividir a curatela. Eu agradeço muito todos vocês hoje de novo. Beijinhos. Tchau, tchau, vocês.